Boa noite a todos. Nós agradecemos ao nosso Pai de amor e bondade pela oportunidade de estarmos reunidos. Agradecemos a Jesus também pelos ensinamentos, pelos exemplos, mostrando para nós o caminho da verdadeira vida. Agradecemos a cada um de vocês, encarnados e desencarnados, pela paciência, pela tolerância, por essa concordância, vamos dizer assim, de conversarmos hoje. Kardec nasceu às 19 horas, então faz pouco tempo, né? E agora é 20. Em 3 de outubro. E hoje é 3 de outubro. E ele nasceu numa quarta-feira. E hoje é quarta-feira. E a Vera faz aniversário hoje também, que é um desses espíritos de luz, né? Que vem até nós. Aí eu convido a todos para nós cantarmos parabéns para Kardec, para a Vera, e eu convidei Roberto Carlos para fazer isso, ó. Parabéns para você. Não lembro. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É muito bom, né? Kardec merece muito mais que isso. Eu vou alinhavar mais para a gente poder ter assim fontes onde a gente vai encontrar muito material em livros, em vídeos, para ter uma noção boa de Kardec. Tem um documentário que está no YouTube, na internet, Allan Kardec, o Educador. Maravilhoso. Não desencarnem sem assistir. 35. Tem também aqui um filme, O Espiritismo de Kardec aos Dias de Hoje. Esse filme também está completo na internet. Não vou passar, senão a gente vai gastar muito tempo. Foi em Eu vou diminuir o som 1805. para a gente poder conversar. É um espírito que a gente não tem noção ainda hoje da grandeza. Allan Kardec, esse missionário. A espiritualidade, quando estava para iniciar os anos de 1800, houve uma reunião para definir vários espíritos que viriam para trazer luz da ciência, luz na filosofia, luz na religião, através de vários desses espíritos, que encarnaram juntos para dar apoio a Kardec e alavancar a evolução da humanidade. Então a gente vai observar que Kardec foi educado por Pestalozzi, que é uma referência em educação. Pestalozzi foi educado por um grande educador, Rousseau, excelente educador. E Rousseau foi educado por Comênios, um grande educador. Então veja o trabalho da espiritualidade. Comênios, Rousseau, Pestalozzi e o fruto, Allan Kardec, né? Então veja que a espiritualidade teve todo esse cuidado, esse preparo com antecedência para que as coisas fluíssem e Allan Kardec estivesse preparado, porque preparado praticamente ele já estava na espiritualidade, mas tinha que se inteirar das coisas do mundo terreno. Nós vamos encontrar também aqui, ó, nesse livro, que é da Federação Espírita Brasileira, Allan Kardec, o Educador e o Codificador. Neste aqui também, ó, Vida e Obra de Kardec, de Edson Aldi. O Legado de Kardec, né, de Simone Privato. Aqui, de Jorge Damas Martins. Esse aqui ele faz um trabalho sobre os documentos, onde não tem erro, sabe? Ele pega os originais do certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, ele vai por esse lado
que é a documentação biográfica de Kardec. Esse livro também é muito bom, ó, do Sassi. Biografia de Allan Kardec. E esse aqui é o mais recente, né? Biografia de Marcelo Souto Maior, que é justamente o que também fez a biografia de Francisco Cândido Xavier. Ele escreve muito bem. Mas vamos fazer uma viagem, então, de Andradina, lá na Europa, né? Aqui. França, ó, com seu salto alto aqui. Itália, né? Com seu salto alto. França, Leão. E aqui, mostrando um pedacinho da França. Paris. A Suíça, que era um país vizinho, nós vamos comentar isso, né? Kardec foi estudar lá. Então ele nasce em Lyon, França, às 19 horas, conforme já falamos, numa quarta-feira. Filho de antiga família católica, repito, católica, nobre e de tradição. Nasce Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele viveu em Lyon? Não, ele só nasceu em Lyon. Lyon nasceu aqui. E os seus pais moravam em Bourg-en-Bresse, aqui, ó, uns 60 quilômetros, né, mais ou menos. Por que ocorreu isso? Nós vamos mostrar agora mesmo. Alguns detalhes nós vamos confirmar nessa obra aqui, ó, que eu já falei, do Damas. Aqui, por exemplo, nós vamos pegar a certidão de nascimento dele. Denisard Hippolyte Léon Rivail. E a gente está acostumado a dizer Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas essa troca ocorreu também na certidão de casamento, na certidão de óbito. Cada lugar ficou trocado. Mas o que vale é a certidão de nascimento. E aqui embaixo, ele nasceu na rua Sala, número 74. Esse local era um estabelecimento de águas termais. Nós vamos explicar por que também. Aqui está tudo manuscrito em francês, mas aqui não, já está uma fichinha mais adequada, né? Bem, Kardec teve 2 irmãos, que pouca gente de nós sabemos, né? Eles encarnaram e desencarnaram antes do Hippolyte. Auguste François morreu com 6 aninhos. A Mary François com 2 anos. Olha que trauma para a mãezinha de Kardec, de Hippolyte. 1801 morre a menina. 1802 morre o menino. 1803 ela está grávida para nascer Hippolyte. Veja como estava o abalo, como estava o emocional dessa mãezinha. Pior que isso, em 1794, prenderam e guilhotinaram o avô materno de Hippolyte, ou seja, o pai da grávida, o pai da mãezinha de Kardec. A França estava saindo do período de revolução, né? Mas ainda tinha muita perseguição. E o pai, aqui, esse avô dele, era militar também. E como as coisas mudavam politicamente, ora é a situação, ora é a oposição, você sabe o que acontece com a oposição, né? Então ele foi preso e depois foi guilhotinado. Então essa mãezinha estava muito abalada com a perda do pai e o desencarne de mais 2 filhinhos. Por isso que ela vai para aquela estação de águas termais. Aqui, ó, só para mostrar para nós que ele jamais morou em Lyon, está na Revista Espírita de 1862, quando alguém atacou, defamou Kardec, dizendo que ele tinha milhões, através do ganho do Espiritismo. Então ele reescreve, né, na revista, se defendendo, e aqui embaixo, onde está difícil de ler, vou aumentar um pouquinho. Ele diz, jamais morei em Lyon. Que a pessoa tinha dito assim, que conheceu ele pobre em Lyon. E depois, com a doutrina espírita, defamando Kardec, ele teria ficado rico. Então aqui está a explicação de onde estão os milhões de Kardec, que nunca existiu.
Seu pai era militar, Jean Rivaio, respeitável militar e juiz de paz. Juiz de paz aqui no sentido de nomeado, né? É um militar respeitado, uma pessoa de fé pública, então é nomeado juiz de paz. E a sua mãezinha, Jeanne Louise Duramel, né? E aos 12 anos, ele vai para... Desculpa, aos 12 anos, o Hippolyte, né? Conclui seus estudos na cidade lá, vizinha de Lyon. Aí o que acontece? A gente tem que mudar de escola, né? Tem que mudar. E aí seus pais, já que a parte da materna, os avós maternos eram muito ricos, então bancaram o estudo dele lá com Pestalozzi. Então o filho único, de 3 filhos, só sobrou ele, vai estudar com Pestalozzi, na Suíça, em Verdun. Aqui só para mostrar, ele sai aqui de Lyon, não é Lyon, é na cidade vizinha, França, e vem estudar aqui na Suíça, cerca de 200 quilômetros. Vou mostrar também esse detalhe. Aqui, ó, Bourg-en-Bresse e Yverdon. Ou Yverdun, eu não sei. Desculpem a pronúncia, que eu não tenho nada a ver com francês. Esse aqui é o castelo de Pestalozzi, onde ele tinha essa instituição de ensino. E ele era um mestre, por excelência. Pestalozzi era excelente mestre. Um verdadeiro formador de caráter. Tão amado pelos seus alunos, que eles chamavam ele de pai, Pestalozzi. Pestalozzi, nessa época, tinha pego mais de 50 crianças de rua, colocou para dentro da escola, manteve, informou todos eles. Então, ele já fazia isso sem nenhum ganho. Lógico que ele tinha os outros alunos que podiam pagar. Mas então, Kardec formou-se com uma pessoa caridosa. Percebe? Com 14 anos, Rivaio, né, o sobrenome dele, já lecionava e Pestalozzi confiou a ele. Porque o que acontece? Os alunos que se destacam viram monitor de professor. Então, eles vão ajudar aqueles outros alunos que estão menos adiantados na matéria. Então, não que ele tenha sido um professor no início, né? Mas ele foi, sim, um monitor de professor, como a gente também passou por essa experiência. Monitor de professor a gente aprende bastante. Depois, sim, mais à frente, ele se torna uma pessoa muito responsável e quando o Pestalozzi viajava, ele assumia o comando do Instituto de Verdun. Então ele frequentou o curso normal do Instituto de Verdun. Ele estudou teologia, filosofia e diversas línguas. Eu não consigo falar nenhuma, nem o português direito. Inclusive em línguas, ele falava frequentemente 5 línguas: francês, inglês, alemão, espanhol. E o que ele não dominava muito, mas ele entendia também, era o holandês. Então, francês, inglês, alemão, holandês, espanhol e italiano. Né? É verdade. Beleza. Gente, então, tinha conhecimentos em medicina. Alguns disseram que ele foi médico, né, que ele teria medicado, mas isso não tem assim como comprovar. Mas que ele tinha conhecimentos em medicina, ele tinha. Aos 19 anos, ele se interessa pelo estudo do magnetismo. O magnetismo, da forma mais grosseira, aqui é um ímã norte-sul, você põe debaixo de um vidro e joga uma limalhazinha de ferro, esmeril de ferro, então forma essas linhas. Esse é o mais grosseiro, mas tem o magnetismo humano, tem o magnetismo dos passes, tem o magnetismo da água fluida e por aí vai. Veja, em 1824, como ele nasceu em 1804, ele estava com 20 anos. Ele publica as primeiras obras, gente, com 20 anos. Com 20 anos apenas. E aqui, então, algumas obras que eu tive cuidado de tirar aqui, ó. Aqui é de Denizar Rivaio, discípulo de Pestalozzi. Vai aparecer mais. Então ele lança livros de aritmética do 1º grau e curso teórico e prático de aritmética. Um ano depois ele publica
escola de primeiro grau e funda o Instituto Educacional Técnico. Ele funda uma escola, né, um instituto. Então veja, quando ele volta lá da Suíça, ele já não volta para aquela cidade, já vai para Paris. Em Paris ele funda o Instituto Educacional Técnico. Aqui tem mais obras dele, ó. Publicações várias. Matemática, ele publicou bastante coisa em matemática, em língua francesa, inclusive ele corrigiu e ajudou a estruturar a língua francesa, fez algumas correções. Professor de física, fisiologia e astronomia. Gente, o homem conhecia de tudo. Suas obras foram adotadas pela Universidade da França. Isso é muito bom, né? Então, com essa idade aqui, essa foto eu consegui também, mais ou menos aí nos seus 27 anos de idade, ele tem o reconhecimento da cultura francesa, com a sua obra importantíssima. Ele publica Gramática Francesa Clássica. Veja que aqui está todos os nomes dele, né? Hippolyte Léon Denisard, Rivaio. Algum lugar está discípulo de Pestalozzi. E esse trabalho que ele publica, né? Vamos dizer, essa tese, para a Academia Real de Arras, um importante trabalho, que é este aqui, ó, qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época, já com orientação para o governo francês em estruturar o ensino na França, desde o primeiro grau. E essa tese alcançou o primeiro prêmio da Academia. Veja de quem estamos falando, hein? O que lhe rendeu, né, o que lhe deu um maior reconhecimento no meio cultural. Né, novamente aqui, né, os iniciais, discípulos de Pestalozzi. Era muito importante na época que se dissesse isso, né? E com esse conhecimento, com várias línguas, ele traduziu para o alemão várias obras de educação e moral, né, principalmente de Fénelon, que esse espírito depois desencarna e ajuda na estruturação também da obra espírita. Tem algumas mensagens dele no Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja que ele, para traduzir para outra língua também não é fácil, né? Então é Fénelon que lhe transmitiram vários conhecimentos na obra, na codificação toda. Realmente Kardec foi muito bem preparado para a missão, né? E aos 27 anos, ele faz igual eu. Casou-se, né? Não sei se isso é muita vantagem, né? Brincadeira. Ele casou-se com a senhorita Amélie Baudet. Aqui é tudo, provavelmente, pinturas, né? Distinta professora, uma jovem culta, poetisa e pintora, que ele conhecera no Instituto Educacional Técnico que ele havia fundado. Certamente ela foi dar aulas lá, né? E ele, como era o diretor e o professor, e ali vai dar tudo certo, né? Sexta-feira à tarde já sai, igual ao Brasil, né? Vai tomar uma cerveja, tomar um chopinho. E aí deu tudo certo, né? Então, ele teve 2 golpes financeiros seguidos. Ela era mais velha que ele. 9 anos mais velha. 9 anos mais velha. 9 anos mais velha que ele. Ela vinha se resguardando para encontrar alguém, veja, é importante isso, para encontrar alguém que lhe fosse também de coração bom, que fosse também do nível, né, de intelectualidade. Ela se guardou. Esses 2 golpes, um foi causado por um tio, que era sócio dele lá no Instituto Educacional, e um amigo, porque quando o tio saiu, houve lá uma venda desse instituto, então sobrou um dinheirinho, e esse amigo pediu emprestado. É um problema, né? É um problema até hoje. O amigo pediu emprestado e esqueceu de devolver até hoje. Então ele atravessa grande dificuldade financeira, muito grande mesmo. Mas, junto com a sua esposa, prosseguem no ideal da educação e de um mundo justo. Se a gente analisar
como fala com Moisés, as revelações que Deus trouxe para a humanidade, foi o primeiro que era um professor, preparado para ser um educador. Primeiro, porque se a gente falar Pedro, Paulo, Moisés, aqui não. Aqui vem uma pessoa que é preparada como educador. Por isso que a doutrina espírita ela é toda estruturada, com lógica, com sequência, toda preparada para facilitar o entendimento. Didática, muito didática a obra, né? Inclusive não tem quem não leia a obra e não entenda. Ele entende a obra. Ele pode não entender as entrelinhas, que aí já é um estudo mais profundo. Mas todos os níveis culturais que lerem a obra vão entender. Porque ela tem didática, né? Essa arte de fazer aprender. De um mundo justo, né? Eu falei, não coloquei. Então, mesmo tendo que licionar, prestar serviço de contabilidade, ele ficou sobrecarregado em estabelecimentos comerciais para sobreviver. Vamos dizer assim, ele quebrou e ele consegue tempo para dar aulas gratuitas para estudantes pobres da França. Não tinha nada ainda com o espiritismo. Aqui ele era intelectual, uma pessoa reconhecida no meio acadêmico, com suas obras publicadas, com suas teses, e já tinha essa característica de ser caridoso, de ser amoroso. Percebe? Aqui eu vou mostrar que nessa época, né, em 1847, as irmãs Fox, nos Estados Unidos, vou até passar o vídeo rapidinho para ficar mais fácil. 1847, uma família de origem alemã se instalou em uma modesta casa no vilarejo de Riedesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox era formada pelo Sr. John Fox, sua esposa Margaret Fox e seus filhos, entre eles as duas filhas, Kate e Margaret, como a mãe. Fenômenos interessantes passaram a acontecer na casa 2 meses depois da família chegar. Eram batidas leves, arranhões nas paredes e nos móveis. Os ruídos aumentavam cada vez mais. Na noite de 31 de março de 1848, houve uma série de sons muito fortes e contínuos. A garota Kate desafiou a força invisível a repetir, com algum barulho, a quantidade de palmas que ela batia. Que coragem, hein? A resposta foi imediata. Margaret Fox, a mãe, fez um teste. Perguntou algo que somente ela ou algum familiar podia responder. Perguntou as idades de seus filhos. A resposta veio com exatidão. Perguntou se era um espírito que batia. 2 pancadas responderam sua pergunta. Assim, Margaret iniciou uma espécie de entrevista, onde acabou descobrindo que aquele era um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa e que seus restos mortais estavam enterrados na adega. Através de combinação alfabética com as pancadas produzidas, chegou-se à identidade da vítima. Descobriu ainda o assassino. A família chamou os vizinhos para que estes presenciassem os fenômenos. Assim, em poucos dias, a casa passou a ser visitada por um número cada vez maior de curiosos. Na época dos fenômenos, as 2 garotas, Margaret e Kate, foram afastadas de sua casa, pois suspeitavam que os fenômenos eram ligados à presença de ambas. Entretanto, os ruídos acompanharam as irmãs Fox. Em algum tempo, os fenômenos já aconteciam nas residências de outras famílias,
Estados Unidos. Isso fez com que surgisse uma Brasil. onda espiritualista que passou da América para a Europa, onde o terreno já estava preparado para o estudo, aliada ao desenvolvimento científico. A forma mais comum de manifestações na Europa foi a das mesas girantes, fenômeno que chamou a atenção de filósofos como o intelectual Denisard Hippolyte Léon Rivail, futuro Allan Kardec. Então veja que era motivo de passatempo. Não tinha televisão na época, né? Nem celular com esses recursos todos. E paralelamente, em 1854, portanto, com 50 anos, ele é um mestre respeitado e escritor reconhecido. E toda a Europa despertava atenção para os fenômenos das mesas girantes, também chamado de mesas falantes. As pessoas de todos os níveis culturais e sociais e de diferentes religiões participavam de sessões. Nessas exibições, as mesas se movimentavam respondendo por códigos às perguntas feitas pelos participantes. Então tinha mesa de várias formas, tinha mesa, essa daqui ficava flutuando no ar, sem nenhum ponto de apoio. Aqui eles sentavam em volta da mesa e tinham cuidado de encostar os minguinhos, os dedos mínimos, para que a corrente se fechasse. Eles achavam que era preciso, né? Mas depois os dedinhos se ligavam. E depois percebeu-se que não é preciso. Aqui era uma mesa com cartas. Rodava-se o objeto e parava na direção e ia montando as letras. Então, o Sr. Carlotti e Fortier é que convidam ele. Aqui está no filme, tá? Esse filme foi produzido lá pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Convidam ele, quer ver que interessante? Para chamar a atenção dele sobre esses acontecimentos, que eram aparentemente inexplicáveis, né? Vamos ver se está aqui. Eu tenho quase certeza, meu caro professor Rivail, de que estamos diante de uma coisa bem mais extraordinária. Não só se faz girar uma mesa magnetizando-a, mas também podemos fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Mas, Fortier, isso é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando tiverem me provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar sonâmbula. Até lá, meu caro amigo, permita-me que eu não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Meu caro professor, eu aceito a sua ponderação, mas me surpreende o seu ceticismo. Fortier, cada coisa no seu tempo. Certamente, meu caro professor. Cada coisa no seu tempo. Certamente. Veja que ele era um cético, mas um cético daquele tipo que não quero nem ver, não quero. Era uma pessoa que levava tudo pelo lado da lógica, do raciocínio. Né? Tinha que ter um fundamento. A mesa não tinha cérebro. Então, veja que não é uma pessoa que chegou lá fanática. Não, muito pelo contrário. Foi difícil de convencê-lo. Em maio de 1851, então ele vai na primeira reunião, né, assistiu uma reunião na casa da senhora Pleymaison, na rua Rocher-Chouart, está aqui, e ele presenciou pela primeira vez o fenômeno das mesas que giravam, saltavam, e a gente ficava arrepiado, eu ficaria com medo, né? E respondiam perguntas. Quer dizer, as mesas, acima de tudo, tinha ali um efeito inteligente, porque respondiam questões. Isso estava na moda, era o que eles usavam para reuniões fúteis. Perguntar quando que vai casar, perguntar coisas sem... Não, até que casar não é tão fútil, né? Mas eram perguntas bem fúteis. O fenômeno se repetia por toda parte, por todas as partes do mundo, mas ninguém compreendia o alcance de tudo aquilo, fazendo dessas reuniões um passatempo, ocioso mesmo. Até que vem Kardec, né? Aí ele diz, entrevi naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos,
qualquer coisa de sério com que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim mesmo investigar a fundo. Aí ele vai investigar a fundo. Então é o início dessas manifestações mediúnicas. Os fenômenos se espalhavam pelo mundo afora, né? Pelas pancadas nas mesas e etc. Depois usou-se uma prancheta com 2 rodinhas, o médium punha a mão em cima e escrevia. Depois utilizou esse dispositivo com letras, e eram indicadas as letras, ia formando a palavra, depois formava-se as frases. E finalmente utilizou-se a psicografia, o médium pegando diretamente no lápis. Aqui já aconteceu por causa das instruções dos espíritos, que falaram que poderia o médium pegar diretamente no lápis. Então, quer dizer, Kardec vai conduzindo isso com perguntas lógicas, perguntas didáticas, perguntas que vai a um objetivo. Olha que interessante, nesse vídeo curtinho, quer ver? Ó? Como surgem os livros, principalmente... Toque, 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 pelas batidas das paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram, pra lá e pra cá. Apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. Descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. Foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência, com muito estudo, muitas experiências, que o seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Por que que as mesas girantes pararam de girar? Por que que as mesas girantes não giram mais hoje? O vídeo diz. Já chamou a nossa atenção, é isso mesmo. Como é que ia chamar a atenção de uma humanidade que não acreditava em nada além da matéria? E até hoje tem essa dificuldade, né? A humanidade tem a dificuldade. Muitos aí fora não conseguem aceitar que o espírito existia antes do berço e continua existindo depois do túmulo. Os espíritos encontraram esse caminho. Os fenômenos físicos. E o que é que mais atrai as pessoas hoje nas casas de orações? Ainda são os fenômenos físicos. Então foi Kardec que observa, porque veja bem, todo efeito tem uma causa por trás. Por exemplo, a febre é um efeito. Por trás tem uma causa, uma infecção, sei lá, eu não sou médico. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente por trás. Como as mesas davam respostas inteligentes por códigos,
e tudo mais, por batidas, sim, uma batida, sim, não, duas batidas, sim, né? Com duas batidas era assim. Então, veja, chamou atenção por aí. Depois foram observando que podia simplificar. Podia pegar na caneta diretamente quem tem a faculdade mediúnica. E aí, o que acontece? E aí, a espiritualidade cumpre o seu objetivo. Trazer informações para nós. Despertar a humanidade de que existe um mundo espiritual paralelo ao nosso. Hoje a ciência já chega a isso, né? A física quântica já fala dos universos paralelos. E universos paralelos mesmo. Terra, primeiro nível aqui, no nível espiritual, umbral grosso, umbral médio, umbral, né? Vai subindo as camadas, até a última camada, que é a diretoria espiritual do planeta Terra. E cada planeta tem suas repetições de suas camadas. Então são universos paralelos. Mas, como a humanidade estava focada na matéria, não conseguia ver essas coisas mais sutis, mais delicadas, que é a parte espiritual. Percebe? Então, Kardec, com o apoio dessas 3 meninas, que foram médiuns principais no trabalho de compilação da criação do Livro dos Espíritos, né? Que inicialmente ele foi feito com 501 perguntas, em 1857, a Caroline Baudin, a Julie Baudin e Ruth Jafé. Essas 3 meninas tiveram um trabalho muito interessante, e essas 2 aqui eram jovenzinhas, de 14 anos, 16 anos. Veja que interessante. Jovens de tudo, respondendo perguntas de profundeza científica e de profundeza filosófica. Quer dizer, não eram as meninas, eram apenas médiums. Percebe? O que fica mais patente, a demonstração de que essa obra é, sim, dos espíritos, né? E foi através de Zéfiro, esse guia espiritual da família Baudin, que Kardec tomou conhecimento de que ele se chamou Allan Kardec, numa existência anterior, né, como um sacerdote druida, no tempo de Júlio César. Em território, na Gália, né, antigo nome do território francês, na época de Júlio César, se chamava Gália, território francês. Então ele toma conhecimento que ele foi um druida, foi um sacerdote. E isso foi muito importante para ele, porque quando ele vai lançar o Livro dos Espíritos, ele já não tinha lançado várias obras como um intelectual, como um professor? E agora? Essa obra, o Livro dos Espíritos, não era dele. As respostas foram dadas pelos Espíritos. As perguntas é dele, é mérito dele a sequência correta de fechar, de cercar o frango com as perguntas. Mas as respostas são dos Espíritos. Olha a humildade dele. Ele não podia colocar, e se ele tivesse colocado o nome, a gente não teria percebido. Hipólito Leão Denizar Rivaio, lá no título, lá como autor do Livro dos Espíritos. Então, com humildade, ele coloca Allan Kardec, que também não ficou errado, porque ele já teve esse nome numa reencarnação anterior. Né? Aqui Allan Kardec retorna ao plano espiritual, no dia 31 de março de 1869, às 14 horas. Aqui esse horário está na certidão de óbito dele, tá? Outros lugares com um texto diferente. E só ao atender um visitante, não é um visitante, aqui está errado, eu tenho que atualizar. Nesse instante, 31 de março, ele já tinha concluído a revista Espírita, que seria lançada ao público em abril. Ele fazia todas as suas atividades em tempo hábil. Então ele já tinha a revista pronta. A pessoa que veio buscar a revista, veio buscar para imprimir na gráfica. Quando ele entrega a revista, como ele tinha problema circulatório, ele cai num infarto fulminante. Percebe? Então, realmente, aqui está errado. Aqui é uma pessoa que foi buscar a obra que era a revista para ser impressa. E a gente fica pensando assim, no esforço gigantesco de Kardec, que era tudo manuscrito. Tudo manuscrito. E você quer ver a complexidade e o trabalho que se avoluma mais? A Sociedade Espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Como era uma sociedade científica, todas as cartas
tinham que ser enviadas, mas deixaram uma cópia. Não tinha fotocópia na época, nem scanner. Tinha que fazer uma cópia, não tinha nem um papel carbono. Tinha que fazer uma cópia manuscrita para ficar no arquivo, porque é uma sociedade científica. Nossa, e a produção dele nesse curso? Exatamente. A produção dele foi fantástica. 12 volumes eu vou mostrar. Rigorosamente Mensais. 12 anos. Em 12 anos dá 144 revistas. Tudo manuscrito. Aqui é o túmulo dele, né? Que está no cemitério em Paris. Por que passou rápido? Ah, tá. Não faz mal, não. Lá em cima, aqui na parte de pedra, está grifado, está escrito na pedra: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Esta é a lei. A gente poderia pôr em palavras mais modernas: reencarnar, desencarnar, reencarnar ainda e progredir sem cessar. Esta é a lei. Ele não disse reencarnar sem cessar. Não é isso. Como Jesus disse: ninguém verá o reino de Deus se não renascer de novo. Renascer da água é reencarnar. Reencarnar quantas vezes forem necessárias para renascer em espírito. Ou compreender e praticar a lei de amor. Quantas reencarnações? Cada um de nós vai fazer com mais ou com menos. Então, quando ele desencarna, e aqui é muito importante a gente falar não só da biografia dele, mas de Amélie. Ela continuou o trabalho de Kardec. Outra coisa, as reuniões espíritas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era realizada na casa deles. Ela abria as portas para o público. E as mulheres sabem, tem lá suas coisas, seus porta-retratos. As mulheres não gostam disso. A minha não gosta. Então, imagina abrir as portas ao público e quem viajava, era de fora, de outro país, tinha acesso livre à casa dele a hora que precisasse. Porque não cabia nas reuniões, porque a pessoa tinha que voltar logo. Então ele é extremamente atencioso com todos. E ela continua o trabalho dele. Na verdade, ela foi muito importante na obra espírita todinha. Ela administrou, porque depois eles consertaram a vida. Quando ele desencarna, ela continua administrando seus imóveis. Ela dobrou o capital dele. Veja que ela tem capacidade administrativa. 32 imóveis alugados. Administrou o Instituto, né? A Revista Espírita e continuou com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ela continuou tudo isso aí. Ajudou a manter a obra e fez doação de todos os seus bens em testamento para que ficasse para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ela teve esse cuidado. Para que ficasse para a sociedade, para que as obras fossem publicadas em preços populares, para ninguém reclamar que não conheceu, que não leu a obra porque era caro. Mas vem as trevas, e os familiares dela entram com ação para contestar o testamento, e esse processo no fórum, né, no jurídico, rolou por 18 anos, 17 anos e uns quebrados. E a família ganhou e ficou com todos os bens. Porque o juiz interpretava assim: como? Deixar uma herança grande como essa, hoje cerca de 300 mil francos, deixar uma herança dessa para os espíritos e para os espíritas? Esse espírita sempre foi mal visto, tá? Não é de hoje, não. Então o juiz falou: não, essa mulher não, né? Já tinha, esse pessoal achava que não batia bem. Então realmente as trevas venceram aqui e não ficou nada para a Sociedade Parisiense. Aqui o túmulo de Kardec, visitado em 2006. Vamos ver se vai aparecer aqui. Não, não apareceu. Deve ter dado algum probleminha lá. Então o que a gente conclui? Que no início o Hipólite se prepara e depois prepara almas, informando e educando fisicamente seres humanos. Depois, como Allan Kardec, ele prepara almas para a eternidade. São duas fases de sua vida, percebe?
E como ele era um pedagogo, ele estruturou toda a doutrina espírita. Todas as obras têm uma sequência maravilhosa. Ele começa lá desde o que é Deus e explicando, vai a cada questão. Fora a militância, né? Porque ele saiu a campo. Saiu. Viagens para todos os lados. Que acho que eu vou falar agora. Em 1857, então, o Livro dos Espíritos. 1859, o céu e o que é o Espiritismo. Sabe por que ele faz esse volume aqui e um outro? Eu vou explicar já para vocês. Quer ver? Ó? O Livro dos Médiuns. Aqui ele lança um livro pequeno que é o Espiritismo em sua expressão mais simples. Não sei se dá para ler. O que é que acontecia? As pessoas chegavam e perguntavam, queria fazer perguntas para eles. Sabe aquelas perguntas repetidas? Hoje nos sites tem isso, né? Eu não lembro o termo que eles usam, das perguntas frequentes. Que as pessoas podem ir lá e já encontrar a resposta do que ele iria perguntar. Então Kardec, para não ficar gastando tempo, a pessoa chegava com dúvidas, com perguntas, e ele já dava logo um exemplar disso aqui, manuscrito ainda. Depois é que passou a impressão. Dava um exemplarzinho desse, para facilitar o trabalho dele. E ele faz viagens pela França e pela Europa, divulgando a doutrina espírita. Ele, quando estava escrevendo essa obra aqui, ó, ele não contou para ninguém. Ele, inclusive, se afastou, foi por uma região de litoral, em que como ele tinha problema respiratório, foi como um tratamento. Mas sabe, enquanto você descansa, carrega pedra, ele estruturou essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando isso está acontecendo, um espírito, Lyon, nessas cidades, em Paris, deu uma comunicação. Está surgindo uma grande luz que iluminará toda a humanidade. O Evangelho. Que ele já estava fazendo, como que se dizia, com segredo, com cuidado. Porque aqui tem que ter muito cuidado para confeccionar essa obra. Mas os espíritos, claro, eles sabem de tudo isso. Ele tinha visitas do Espírito de Verdade, que a gente sabe que é Cristo, Jesus de Nazaré, com outros espíritos que formam a pleiade de espíritos superiores. E, numa dessas reuniões, o Espírito de Verdade diz a ele: estarei à sua disposição uma vez por mês, 1/4 de horas, 15 minutos. O que você perguntar, vai ser respondido. Não precisa mais que isso, né? Você ter Jesus 15 minutos por mês é uma maravilha, não é? Então veja, só de saber isso, de ser visitado, de estar à disposição de Jesus e Jesus estar acompanhando, você tem noção de que alma é essa, né? Não é um João ninguém, não. Não é um João Atílio também, não. Tá? Aqui, ó, o céu e o inferno, ele termina com esse negócio de que o céu é intocável, inatingível. Não, mostrando, tem mais de 60 comunicações de espíritos superiores, descrevendo como eram encarnados e como é o mundo dos desencarnados. E mais uma porção de comunicações de espíritos inferiores, que tiveram dificuldades e que estavam em sofrimento. E, em 1869, ele escreve a Gênese. A Gênese, aqui culmina toda a parte de conhecimento científico da época e também de Kardec. Claro que Kardec disse que o Espiritismo não disse a última palavra, nem aqui nas ciências, muito menos também no seu assunto específico, que é a espiritualidade. No Livro dos Espíritos está muito aberto isso, que vai chegar coisas novas que a gente vai ter que acrescentar. Então, o que a gente está querendo mostrar? Que ele chega aqui, ó, com os conhecimentos top de ponta naquela época, em 1869. Texto dele. Porque a gente fala assim, mas a doutrina é dos espíritos. Mas você percebe, por exemplo, o Evangelho, você percebe que tem partes que é texto de Kardec, depois tem instruções dos espíritos e depois tem as mensagens recebidas. Exatamente. Tem a produção dele também. Né? Exatamente. Quando ele abre o capítulo, ele abre com máximas, com as parábolas de Jesus.
E ele não faz um evangelho segundo o Espiritismo em cronologia, como está na Bíblia. Ele pega assuntos afins e joga no mesmo capítulo. Mateus 14, João 2. Então ele joga junto. Depois ele comenta com o seu conhecimento adquirido com o auxílio dos Espíritos, claro. Depois ele ainda faz muito mais. Ele dá a palavra aos Espíritos. O Evangelho está estruturado dessa forma. Dá a palavra aos Espíritos, então vem as instruções dos Espíritos. Maravilhoso, maravilhoso. Foi terríveis. Só em Barcelona foram queimadas mais de 300 obras espíritas. E ele não se abalou. Ele disse para os espíritas em carta numa das revistas espíritas que não se abalassem com isso, que no fundo isso seria uma divulgação da obra. E foi. E foi. A espiritualidade estava conduzindo tudo, gente. É Jesus conduzindo. Governador espiritual do planeta Terra, conduzindo todas as revelações de Moisés, a do próprio Cristo, a do Espiritismo, terceira revelação, a quarta revelação, que para mim é de Pietro Baldi. Então isso tudo vem sendo conduzido por Cristo, cada vez chegando, aproximando mais, mostrando mais para a gente, cada vez deixando mais claro que nós estamos mergulhados no universo divino. Não tem a escala dos universos, dos mundos? Mundo primitivo, mundo de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos divinos? Mundos divinos, nós estamos mergulhados no mundo divino, mergulhados em Deus. E essas ilhas de galáxias, que hoje já se fala em 1 trilhão de galáxias, estão todas mergulhadas no mundo divino, todas mergulhadas em Deus. Então essas obras vêm mostrando para nós isso, né? Aqui, ó, em 1800, eu estou só com preocupação do tempo, para não tomar o tempo de vocês. Então, em 1858, ele lança a Revista Espírita. Uma por mês. Durante 12 anos. 144 revistas. E aqui tem uma coisa muito importante. Kardec dava a palavra ao público. Ele publicava e as pessoas tinham o direito de ir lá escrever. Viu, Dalmo? Você ia lá e punha o seu parecer. E assinava embaixo. Dalmo Pereira, não é isso? Então, isso foi muito bom, porque isso também trouxe outros conhecedores e outros estudiosos para contribuir na obra espírita. Isso não existe mais, deveria continuar existindo até hoje. Porque a pessoa dá um parecer lá, um parecer ridículo, ela que colocou, ela assinou embaixo. Como ele colocou lá, alguém caluniou. Então, na Revista Espírita, ele deu a resposta. Os milhões que você disse que eu tenho, está me fazendo falta, porque eu não tenho. Você observa esse trabalho porque passava pelo filtro dele. Explicava tudo e não deixava uma mensagem sem resposta. Nenhuma. Ele respondia todas. E veja que ele se comunicava. Eu estou indo rápido por causa do tempo. Ele se comunicava com mais de 1000 centros espíritas no planeta Terra, com diferentes centros espíritas, com diferentes médiuns. E ele fazia a pergunta para ir checando se era verdadeiro. Perguntava para um médium, que respondia um espírito, perguntava para outro médium de outro país, de outro local, ia checando as respostas. Por exemplo, ele até invertia as perguntas. Ele perguntava assim, por exemplo, quem descobriu o Brasil? Depois ele punha lá para frente, Pedro Álvares Cabral descobriu o quê? Para checar. Ele não aceitava. Ele era um homem da ciência, da intelectualidade. Não. Era ele e a esposa. É um trabalho desgastante. Tanto é que a espiritualidade falou para ele, você vai se desgastar muito rápido, você precisa repousar mais, mas você vê, em 12 anos, que é de 57 a 69, ele produz todos esses volumes e outros artigos que não aparecem aqui também, e também um trabalho que ele fazia, né, da parte intelectual dele, da parte de professor. E essas revistas todas, e toda a correspondência. Gente, é muita coisa. Tudo, consta tudo lá, está tudo intacto.
Teria. Na verdade, ele teve alguns secretários que ao longo dos anos foram substituídos, mas ele tinha sempre um secretário. Porque as cópias, por exemplo, é um trabalho muito mecânico, né, gente? A cópia para manter no arquivo, ele delegava para o funcionário, que era um secretário, fazer essa cópia. Mas Ele também tinha muita divergência dentro da equipe dele. tinha. Então ele precisava ter pessoas que sincronizassem de uma proposta e isso ele não tinha. E isso é de grande importância a Amélie Baudet, a esposa dele. Que ele tinha um carinho especial por ela, ele admirava ela também, não só profissionalmente, intelectualmente, mas também espiritualmente. Ela abraçou a causa. Ela tem muita importância na obra espírita. E esse ditado não é de hoje, né? Atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher, né? Ao lado, aí fica melhor. Aí, como aqui como o time feminino é maioria, então vamos agradar a todos, né? Olha que interessante aqui, ó. Quando ele era chamado, né? E depois ele vai. Quer ver? Boa noite. Meu irmão Allan Kardec, quanta honra, quanta alegria. Meu irmão Diju, que Jesus abençoe os teus esforços. Senhores, senhoras, e Jesus nos abençoe. Quando se considera o estado atual da sociedade, é-se tentado a olhar sua transformação como um milagre. Pois muito bem, este é o milagre que o Espiritismo pode e deve realizar, pois que está nos desígnios de Deus, e isto com auxílio de uma divisa: fora da caridade não há salvação. Então, ao professor Hipólito Leon Denisard Rivaio, ou Allan Kardec, a nossa gratidão pelos ensinamentos, pela fé e principalmente pelo exemplo de vida que ele nos trouxe. Se alguém quiser, eu tenho lá um centro de estudos, tem lá no YouTube também um canal, tem 156 palestras lá. Se você assistir umas duas, você já vai ficar enjoado. Mas está à disposição lá, tá? Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês. Muita paz.